Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, demonstrou apoio aos atos deste domingo. Para Moro, a união do povo com o Congresso é a chave para que propostas do governo, como o pacote anticrime, avancem. Já parlamentares que foram alvo dos protestos avaliaram que a hostilidade nas ruas acirra e isola ainda mais o governo no Congresso. O líder do DEM na Câmara e um dos principais articuladores do Centrão, deputado Elmar Nascimento, divulgou nota condenando as ofensas e reforçando que ninguém governa sozinho. O deputado Elmar Nascimento, líder do DEM na Câmara, conversa agora conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. Nós já falamos nessa edição com o senador Major Olímpio e com a deputada estadual Janaína Pascoal. Deputado Elmar Nascimento, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, prazer falar com vocês. Nós é que agradecemos. Deputado, o senhor chegou a dizer que ninguém governa o país sozinho. Isso obviamente é uma verdade. O senhor acha que essas manifestações de ontem tiveram caráter agressivo contra o Congresso? Não, tiveram de parte dos participantes, não de todos. O que a gente tem dito sempre é que esse clima de manifestações não é um ambiente saudável para o país num instante. Depois que se ganha uma eleição, não existe mais aquela história do nós contra eles, do eles contra nós. É preciso baixar a temperatura para estabelecer as medidas necessárias à aprovação de reformas econômicas que vão retomar o desenvolvimento do nosso país e fazer com que o Brasil ande apresentando projetos, que esses projetos destravem a economia num país que tem 14 milhões de desempregados. Vera Magalhães. Deputado, bom dia. Obrigada por ter aceitado o convite de falar conosco nesta manhã. Quando o senhor subiu à tribuna na semana passada, durante a votação da MP 870, para fazer críticas ao fato de o governo ter descumprido um acordo que tinha fechado com o parlamento, o senhor foi visto como uma espécie de porta-voz do Centrão. No entanto, o DEM nem integra o Centrão e tem 3 ministros no governo Jair Bolsonaro. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa atual configuração da Câmara. Quem representa o Centrão hoje? Qual é o papel que o senhor vê para o seu partido, o DEM, que ao mesmo tempo que está no governo, tem também como um dos principais líderes o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi um grande alvo das manifestações neste domingo? Olha, Vera, inicialmente eu repilo completamente a existência de Centrão. Pelo menos nos termos que estão colocados, pejorativos no sentido de que quer atrapalhar o país. Até porque o nosso partido, diferente de outros, se manteve ao longo de 4 mandatos do PT, denunciando tudo que existia e na oposição. Enquanto muita gente aí tinha pauta apenas conservadoras, outros sequer de que existiam, saíam de casa, ou estava na polícia, ou estava como blogueiro, quer que eu valha, nós estávamos na trincheira da defesa da democracia, denunciando Petrolão, denunciando a quadrilha que tinha sido instalada pelo PT dentro da Petrobras, com os nossos principais líderes. Sofremos a consequência disso. Nós tínhamos 100 e poucos parlamentares, caímos para 20 na última legislatura, porque tivemos a coragem de enfrentar o PT no momento que ele esteve mais forte. Hoje, se fosse por cargo, nós estaríamos absolutamente dentro da base do governo. Temos 3 ministros, mas não é isso que nos move. O que nos move é a pauta do país. Para me associar a um projeto do governo, nós precisamos saber qual é esse projeto para a educação, para a economia, para destravar, para voltar a gerar emprego num país de desempregados. É isso que nos move. E as pessoas às vezes não entendem que nos atacando piora o clima de beligerância contra o governo que existe no Congresso por culpa exclusivamente do governo. Olha, de 62 encaminhamentos que houve em requerimentos, votações no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, eu encaminhei em 61 idêntico ao líder do governo. Aonde é que nós estamos votando, então, contra o interesse do governo? Ficar jogando levianamente o povo contra um suposto centrão inexistente de que está atrapalhando em quê? O que é que nós votamos contra? Qual é a proposta do governo que nós estamos contra? Isso indigna porque é justamente nós que estamos dando estabilidade ao país. Se a bolsa não caiu, se o dólar não estourou ainda, é porque nós estamos assegurando que vamos votar uma reforma, Vera, que é difícil para a gente, sobretudo para nós parlamentares do governo. Eu vi há pouco
do Nordeste. Eu ouvi há pouco aí um rapaz sendo entrevistado e dizendo que o povo está indo para a rua pedindo a reforma na Previdência. Pode ser na Avenida Paulista, porque aqui no Nordeste 80% do povo é contra a reforma da Previdência. E eu tenho que ser herói para votar contra o que o povo do meu estado pensa, porque sei que nós estamos numa encruzilhada. Ou o Brasil vota isso, ou será impossível a retomada do crescimento econômico, ou nós temos um encontro logo ali adiante com o abismo, e isso as pessoas do meu estado não entendem. E eu tenho que votar contra quem me colocou no Congresso Nacional. A gente devia estar sendo aplaudido, o governo chamando a gente para o lado e dizer, graças a homens como vocês, as coisas vão ser possíveis ser realizadas. Porque se não for por a gente, efetivamente não for. Se o Rodrigo Maia, que é a pessoa que está sendo mais atacada, não tivesse assumido a pauta da reforma da Previdência, isso já tinha acabado, ninguém estava mais falando isso, e o Brasil estava com um risco muito grande de acontecer. Então, essa coisa nos indigna. Felipe Moura Brasil. Deputado, o senhor levantou aí a questão de qual pauta do governo os senhores teriam sido contrários, e pela lista que eu tenho aqui na mão, o senhor votou contra a manutenção do COAF no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ou seja, nas mãos do atual ministro Sérgio Moro, o senhor e vários outros parlamentares do DEM, como Carlos Henrique Gaguin, Arthur Oliveira Maia, Alexandre Leite e por aí vai. Por que os senhores parlamentares do DEM votaram pela volta do COAF ao Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda? Felipe, simplesmente quando se manda um projeto para a Câmara dos Deputados, ele tivesse que ser votado da forma que veio, não precisava ser projeto de lei nem medida provisória. Simplesmente se fazia um decreto e assinava e pronto, estava resolvido. Qual é a economia desenvolvida do mundo que o COAF se subordina ao Ministério da Justiça? Ao contrário, Estados Unidos, todos os países da Europa desenvolvidos estão subordinados ao Ministério da Economia. Por quê? Porque a inteligência financeira se comunica sem precisar de cooperação internacional e tem funcionado bem. Se vocês me disserem, o COAF do jeito que está hoje, subordinado ao Ministério da Economia, impede combate à corrupção, ora, todos os casos que existiram até hoje, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, lá atrás do caseiro Francinildo, que erraram, todos eles foram identificados a partir do COAF. O que é que está funcionando errado para ir para a Justiça? Aí vamos lá, digamos que muda e fica subordinado ao Ministério da Justiça, que hoje é muito bem representado através do ministro Sérgio Moro. Digamos que ele resolva sair do governo amanhã, ou que o presidente o indique para o Supremo Tribunal Federal. Quem é que o vem substituir? Ou que dentro de uma democracia, uma coisa que é absolutamente previsível e até normal, a alternância de poder, e o PT volte ao poder com alguém com a mentalidade, com a mesma coragem, digamos assim, do ministro Zé Disseu. É a isso que a gente quer subordinado. Aliás, coloca o Brasil em relação a países desenvolvidos com desconfiança, como são os países que não colocam uma questão que para nós é constitucional, que é a questão do sigilo bancário, do sigilo de dados. Deputada Denise Campos de Toledo, quem está falando, ainda em relação a esse posicionamento aí de alguns manifestantes cobrando uma colaboração mais clara do Congresso, eu ouvi de vários deles o questionamento do porquê de a reforma da Previdência não ter sido aprovada, e independentemente dos motivos, o que a gente vê é que isso colaborou bastante para essa paradeira da economia, porque fica aquele clima de expectativa se arrastando. Então eu queria sua avaliação daí do Congresso, do porquê de a gente não ter conseguido avançar tanto. Sempre se contava com aquele período de 100 dias em que o governo tem uma adesão maior às propostas em função do respaldo até do resultado das urnas. Por uma opção exclusiva do governo. Nós tínhamos um relatório pronto, que foi aprovado na comissão especial. O relator foi o deputado Arthur Maia em dezembro passado. Em março, o governo tinha a opção de optar por aquele relatório e levar aquela reforma à votação, que geraria uma economia em algo em torno de 800 bilhões, e preferiu enviar uma nova proposta que demorou 3 meses para ser levada. Agora, os prazos regimentais não tem jeito, tem que ser cumprido. Ela foi aprovada em 15 dias na Comissão de Constituição e Justiça, logo depois encaminhada para a Comissão Especial, que tem que funcionar como em qualquer reforma constitucional, com um prazo mínimo de 11 sessões. Ele vai ser votado no prazo mínimo, mas o grande problema
é que o governo hoje não tem maioria ainda para os 308 votos, para o quinto constitucional, para os 3 quintos constitucionais. Se o governo quiser que a gente coloque para votar semana que vem, o Rodrigo pode colocar. Agora, a articulação do governo é que vai ter que ter a responsabilidade de dizer: nós já temos o voto e vai ser aprovado. A minha avaliação para quem está de fora é que ainda não tem esses votos, porque não adianta a gente dizer vai votar a reforma da Previdência, 308 votos, e aprovar o texto base, porque aí vem o destaque dos professores. Aí você tem 5, 6 deputados na minha bancada ligada à classe de professores, na do PP, na do PSD, na do PSL. Aí não consegue os 308 votos. Na segurança, então, será que os deputados todos do PSL, que é o partido do presidente, votarão quando se referir a policial militar, quando se referir a delegado de polícia civil, as classes que eles representam? É preciso azeitar isso. É uma coisa difícil, porque são 513 deputados, quando você tira 150 da oposição, sempre tem 10 ou 15 ausentes em toda a votação, você tem uma margem muito apertada para os 308 votos e sobretudo manter intacto o texto na votação dos destaques. É preciso uma articulação política azeitada, monitorada com cada um dos líderes partidários para saber a posição de cada um dos deputados, porque a última reforma que se tentou fazer, na época do Fernando Henrique, se perdeu por um voto. E naquela época tinha uma base muito mais articulada do que hoje, que absolutamente inexiste. Deputado. Eu repito, se só está se falando em reforma ainda, é por conta da atuação do Rodrigo Maia. Deputado, as manifestações de ontem tiveram esse condão aí de apoio às reformas e ao governo, mas também uma crítica muito grande ao Congresso, ao Centrão, ao presidente da Câmara. Hoje, dia seguinte, essa semana, qual é a consequência prática das ruas? Os deputados vão se sentir mais pressionados a votar de acordo com essas pautas, ou, pelo contrário, vai prevalecer uma reação ao que se julga uma pressão exacerbada em cima do parlamento? O que o senhor acha que deve ter de consequência para a relação entre o executivo e o legislativo? Olha, eu vou falar por mim. Eu estou no Nordeste, aqui 80% da população é contra. Se eu fizer uma pesquisa de opinião, se eu fizer o que os deputados que gostam de ficar aí com o celular na mão fazem, que é botar no meu Facebook ou na minha rede, fazendo circunscrição à área territorial da Bahia, que é onde estão os meus eleitores, perguntando como eu devo votar, eu vou votar contra a reforma da Previdência. O que eu não posso fazer é apanhar do PT, porque estou votando a favor da reforma da Previdência, com consequência no meu eleitorado, que é majoritariamente contra, e ao mesmo tempo apanhar dos próceres, dos líderes, dos deputados ligados ao governo, porque também estou ajudando ou uma coisa ou outra. Vai chegar a hora que a gente vai ter que fazer a opção, e ou o governo nos abraça e diz da importância de nós estarmos juntos para poder votar as coisas, mostrando claramente à população que o tipo de sacrifício que nós estamos tendo que fazer contra a vontade, inclusive, majoritária da população do nosso estado, ou eu vou ouvir o povo do nosso estado e vou votar como eles querem, contra a reforma. Deputado Elmar Nascimento, líder do DEM, mais uma vez, muito obrigado por atender ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Até uma próxima. Eu que agradeço a vocês.